Mais uma vez, boa tarde. É sem sombra de dúvida, com já algum saudosismo, que encerra aqui o curso de Literatura Portuguesa. Muitos outros poderão seguir, de outro estilo, e que efetivamente vou dar conta da última aula, que tem também um contexto muito interessante e que nos fará rever o segundo modernismo e o neorrealismo. Então vou começar a leitura e o título deste último capítulo é Da Geração Presencista à Atualidade, alguns referentes e registros, o segundo modernismo e o neorrealismo. Portanto, Eduardo Lourenço, no seu ensaio Presença ou Contra-Revolução do Modernismo Português, Tempo e Poesia, Porto da Inova, coloca brilhantemente a questão que leva a uma análise comprometedora da própria designação que é atribuída às gerações presencistas e segundo o modernismo, ou pelo contrário, contra o modernismo? São questões, aliás, que mobilizam a reflexão dos críticos, desde o próprio Eduardo Lourenço a Fernando Guimarães, Davi Mourão Ferreira, ele próprio poeta luminoso e romancista, Jorge de Sena. A revista Presença é fundada em 1927 em Coimbra por João Gaspar Simões, Branquinho da Fonseca e José Régio e prolongar-se-á até 1940. De facto, não é possível incluir, segundo os mesmos parâmetros, os escritores e poetas presencistas entre essas duas datas. Pelo contrário, parece saudável ver neles uma estratificação que, de certo modo, acompanha, reflete e sublinha as convulsões portuguesas e europeias que, entretanto, ocorriam. Estratificação que é identificável com as cisões de posicionamento que sucessivamente se verificaram em 1930, ocorre uma primeira cisão, com o afastamento de Miguel Torga, Branquinho da Fonseca e Edmundo Betancourt. Em 1936, uma segunda e talvez mais grave dissidência que leva ao postulado de que a arte está ou tem que estar ao serviço de um ideal político e social. Aproximam-se assim os dissidentes de um neorrealismo que, por esses mesmos anos, faz a sua aparição, convocando afinidades realistas, como o saudosismo convocara afinidades românticas, para imprimir no domínio da poesia, da ficção e da crítica a marca de uma consciencialização militante no campo político e ideológico, em ligação com o pensamento do materialismo dialético. O principal protagonista, o eu social. A principal crítica ao movimento presencista, o predomínio do individualismo e do esteticismo. O grupo neorrealista de Vila Franca de Xira, cuja figura de proa é Alves Redol, que nasceu em 1911 e faleceu em 1909, e a obra emblemática Gaibéus, de 1939, ao lado dos companheiros de estrada António Dias Lourenço, Arquimedes da Silva Santos e outros, constituem a primeira formulação de uma escola que se declara inconformista, inquieta, humanista, numa espécie de manifesto publicado no Mensageiro do Ribatejo. Por 1940, em confrontação aberta em termos literários com os presencistas e em termos políticos e sociais com o regime do Estado Novo, uma geração nascida nas imediações da implantação da República, de 1910, constrói uma obra de militância social inscrita, ou inserida, mas inscrita num contexto em que a luta de classes é considerada como a única saída. Além de Alves Redol, evidenciaremos Manuel da Fonseca, Mário Dionísio, Carlos de Oliveira, Sócio Pereira Gomes. Alguns, como Fernando Namora, recusam o título de neorrealistas.
neorrealismo, rios de tinta para tanta confusão, às vezes para tão pouco. Jornal Sem Data, Lisboa, 1988. Outros, como Virgílio Ferreira, infletem o seu percurso e escapam a uma classificação que às vezes aparece tecnicamente como limitativa. Multiplicam-se, aliás, os alinhamentos e desalinhamentos literários, estéticos e ideológicos. Em 1947, constitui-se o Grupo Surrealista de Lisboa, com Alexandre O'Neill, A Vocação do Humor, e Mário Cesarini de Vasconcelos, artista plástico e poeta, cuja obra Davi Mourão Ferreira afirma ser fusão da vida e poesia, de ácida inocência e deslumbrado humor. O surrealismo português, porém, além de tardio, é também efêmero. Nos anos 50 é posta em causa a valência de uma poesia voltada para a insondabilidade dos arcanos e para a escrita automática. António Ramos Rosa, o inquietante poeta da iniciação, defende que o escritor deve estar mergulhado até ao pescoço na história, legitimando uma vez mais a escrita empenhada e militante de que o neorrealismo é a expressão mais acabada, capaz de sacudir o provincianismo falsamente patriarcal do Estado Novo. No outro topo, entretanto, para além ou aquém de agrupamentos e solidariedades, a criação literária afirma-se como produto ímpar e individual, ainda que tendo passado pelo grupo da presença. Vitorino Mésio, que nasceu em 1910 e faleceu em 1978, entre a emoção e a ocidentalidade, poeta e prosador, autor da maior saga insular Mau Tempo no Canal, Rodrigues Miguéis, Ferreira de Castro, Joaquim Passo de Arcos, incapaz de se libertar do aristocratismo da escrita, mas hábil construtor da intriga, Jorge de Sena, hercúleo e ácido, pensador, interiorizado ou classicizante, sempre versátil, às vezes cruel, de uma magnífica arrogância. Perante o inclassificável, teremos então de falar do caos, tão evidentemente no sentido mítico de face obscura da realidade, mas no sentido científico de algo que constitui um sistema dinâmico. Portanto, não evidentemente no sentido mítico de face obscura da realidade, mas no sentido científico de algo que constitui um sistema dinâmico, em constante, imprevisível e criativa mutação. É essa a literatura portuguesa hoje, na travessia de gerações e na fundação ou invenção dos próprios modelos. Ora, falando do atual, digamos que o texto nos vai dar mais explicações. Vou continuar a ler. Ao tentar abordar o registro atual da literatura portuguesa, impõe-se refletir sobre a relatividade do conceito. De facto, atual remete sempre para referências temporais. Podem ser mais ou menos extensas, mas sempre relativas. Importa também operar com o conceito de historicidade, na medida em que a atualidade funcionará como limite ad quem de um continuum histórico. Assim, atualidade, relatividade, historicidade são fatores que necessariamente obliteram funções, escamoteiam ou, pelo contrário, empolam valores. Em suma, impedem o necessário distanciamento imprescindível não só em qualquer juízo crítico, mas até em qualquer análise que pretenda identificar especificidades, diferenças, identidades. Nossos contemporâneos todos nos parecem diferentes, inclassificáveis, cada um apenas e só igual a si mesmo. Quando muito, identificamos registros e intertextualidades que remetem para experiências comuns no campo da literatura ou das literaturas de passado a referentes comuns
vivências coletivas e imaginários que identificam qualquer literatura nacional. Cabe, porém, nesta reflexão, interrogar como os contemporâneos de outros momentos que então constituam o registro do atual encaravam ou viam a sua atualidade. Para um homem do século XVII, por exemplo, o debruçar-se sobre o acervo imenso da Fênix renascida, talvez encontrasse diferenças que hoje, no distanciamento que nos separa, não nos são inteligíveis. As possibilidades taxonómicas que hoje, em relação a esse passado, se nos oferecem, não seriam para eles a evidência que são para nós. Atualidade e contemporaneidade, imersão no mesmo universo temporal e sociocultural, participação de aspectos e vivências são, infalivelmente, condição para a visão oblíqua de que falou Michel de Certeau, isto é, visão de si mesmo sobre si mesmo, imperfeita e distorcida na sua perspectiva e obliquamente vertical. É essa, pois, a grande dificuldade na abordagem final desta síntese que pretendemos trazer até à década de 90. Correndo todos os riscos, julgamos, no entanto, poder identificar alguns registros definidores da produção literária dos últimos 20 anos após as posições marcadas e já bem definidas do modernismo, futurismo, surrealismo, no episódio neorrealista de Vila Franca e nas suas derivas e derivações dos anos 60. Parece-nos efetivamente que da torrencial produção literária, desde a poesia à ficção e ao teatro, produção que de ano a ano se estende tentacularmente pelos escaparates das livrarias e enche as revistas literárias, poderemos tentar definir alguns vetores recorrentes. Se até 1974 podemos identificar os profetas da queda do regime com Urbano Tavares Rodrigues, Uma Pedrada no Charco, Augusto Ableira, A Cidade das Flores, Bernardo Santareno, O Judeu, José Cardoso Pires, Hóspede de Jó, O Delfim e, sobretudo, a insólita fábula Dinossauro Excelentíssimo, Virgílio Ferreira, Aparição, a partir de 1974 definem-se e alargam-se nos horizontes da efabulação romanesca, segundo queremos, 3 ou 4 grandes linhas de força. Por um lado, o que chamaríamos a sensibilidade à recepção da Revolução de 74, por vezes a par com a crítica ácida ou amarga em relação ao regime anterior, outras vezes revestindo a forma de uma eufórica fruição dos valores da liberdade democrática. Nessa linha encontram-se alguns romances de Teolinda Gerção, Lídia Jorge, A Costa dos Murmúrios, Almeida Faria, Lusitânia, e a evocação histórica, quer como espaço de enquadramento, quer como exemplo, surge em alternância com outros modelos narrativos. Na escrita torrencial de José Saramago, Memorial do Convento, O Ano da Morte, de Ricardo Reis, e a Alegoria da Jangada de Pedra, e de Agostina Bessa Luís, consagrada desde a Sibila, passando pela biografia romanceada A Guerra Colonial, em contraponto com a experiência portuguesa dos descobrimentos do século XVI, dando tema também a alguns cineastas, ou simplesmente como imperiosa convocatória a um imaginário coletivo, surge em poetas como Manuel Alegre e Sofia de Melbreiner Andresen, ou em narrativas como em O Naufrágio de Sepúlveda, de Vasco Graça Moura, ou As Naus de Lobo Antunes, ou ainda Partes de África, de Hélder Macedo, onde os registros do coletivo e do individual, da nostalgia e do protesto convergem e se confundem. A reconstrução de um passado aparentemente lugar de um jogo de erudição, mas que se erige como virtualidade alegórica, é a raiz do romance A Casa do Pó, de Fernando Campos, e das narrativas de João Aguiar, A Voz dos Deuses, O Trono do Altíssimo
ou de Luísa Costa Gomes, A Vida de Ramon. Uma persistente tentação atlântica ou nostalgias de insularidade, tendo talvez o seu imperioso modelo no mau tempo no canal de Vitorino Mésio, emerge na escrita do açoriano João de Melo ou em O Último Cais de Helena Marques, remetendo para o cenário do arquipélago da Madeira. Para si também, como foragida das serranias do continente, aportou Bessa Luís em A Corte do Norte, misto de história e de invenção, de documentos e de sofisticação e de sofisticado texto apócrifo. Outras convocatórias no regime de memorialismo pessoal, por vezes e de uma ambiguidade intimista e algo deletéria, numa desconstrução deliberada de realidade, caracterizam a ficção de Ivete Centeno, Os Jardins das Nogueiras, As Palavras que Pena Matriz, Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, Sonata para Dois Clarins e Luísa Costa Gomes, O Pequeno Mundo. Tentam, cada um a seu modo, gostos de integração ou gestos de integração entre o indivíduo e a sua contingência. Enfim, em todos ou quase todos, por vias diferentes, no entusiasmo de uma nova escrita, dimensionada por vivências e imagens que modela o coletivo, a busca o reencontro com uma identidade que ameaçava ser esquecida. Se a narratividade, na sua forma literária privilegiada, a ficção, irrompeu nas últimas décadas de forma quase diríamos explosiva, a voz poética, por vezes como variação expressiva dos mesmos criadores, Natália Correia, Marão Ferreira, Miguel Torga, Sofia, Jorge de Sena, etc., alcança do mesmo modo uma fulgurante projeção. É o próprio facto de encontrarmos tantas vezes entre ficcionistas e poetas os mesmos nomes, é talvez o testemunho dessa indefinida fronteira entre o lírico e o não lírico, que parece ser o traço pertinente ou invariante da prática literária portuguesa e da fisionomia estética de uma vivência coletiva. Transparência e obscuridade, profundo pendor para a angústia do ser, tendo como derivas, por vezes um sarcasmo cruel, exploração de um não real, são no fundo a matéria-prima de uma ou várias gerações de poetas, onde se inscrevem os nomes de Gomes Ferreira, Fernando Guimarães, Fernando Echevarria, Albano Martins, Cristóvão Pávia, Hélder Macedo, Liberto Cruz, Pedro Tamen, Herberto Helder, Rui Belo, João Miguel Fernandes, Jorge, Graça Moura, Nuno Judice, Mário Cláudio, Joaquim Manuel Magalhães, como marcos do fim de uma modernidade na poesia contemporânea portuguesa, criadores do que talvez venha a ser o pós-moderno na literatura portuguesa. Por poetas de fim de século e fim de milénio, alguns ainda com a obra em meio ou em princípio. Eles representam o verbo deslumbrado pela impossibilidade primordial de querer dizer. Como diz um deles, o poeta António Ramos Rosa, é esta abertura da percepção livre que não se compadece com a permanência que busca unilateralmente a dissolução do mistério evidente da palavra poética. Em um século de poesia, 1888-1988. A Fala, edição especial de Lisboa, do ano 1988, página 191. E, como veem, muita é a matéria, dada muito sinteticamente, que teríamos que explorar no futuro, ou que teremos que explorar no futuro, para quem se agrade por estas matérias. A bibliografia
sobre todos estes autores é imensa. Todas as bibliotecas municipais têm essas bibliografias e, portanto, lembrando-nos dos nomes ou fazendo uma lista dos nomes destes autores que foram citados nos diversos capítulos, muito se poderá aprender sobre a literatura portuguesa e sobre, implicitamente, a filosofia e o pensamento português através dos séculos. E, portanto, é isto que eu animadamente vos peço que façam, se interessaram pela matéria, porque isto é um poço sem fundo e estamos sempre a aprender e a pesquisar. Tal como a história, a literatura também é comovidamente profunda e merece, portanto, o nosso estudo e a nossa, portanto, digamos que vaidade nesta literatura portuguesa que tem abrangido várias civilizações e culturas, visto os portugueses terem sido navegantes e viajado e acompanhado e assimilado tantas culturas além da nossa, e, portanto, é uma cultura muito rica que tem sido, portanto, traduzidos os seus livros de vários autores mais célebres em várias línguas e, portanto, devemos cultivá-la, amá-la e explorá-la no bom sentido de a aprofundar o mais possível. Então, por aqui fico hoje, desejando um resto de tarde feliz para todos e até uma próxima aula, agora não de literatura. Vou continuar com o jornalismo e com as figuras da República e com as entrevistas e depois outros assuntos irão surgir. Um beijinho para todos e uma boa semana. Boa tarde.